Boa noite, pessoal. Deixa eu colocar um comentário aqui. Fixar. Boa noite, Polly. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos falar um pouquinho sobre jejum intermitente hoje. Acho que meu celular tá meio tortinho aqui. Boa noite, boa noite. Boa noite, Renata. Deixa eu me ajeitar aqui. Véspera de feriado. Um tempinho bom para ficar em casa, para dar uma descansada. Mas vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, que ainda existem muitas dúvidas em cima disso, existe muito mito em cima disso, muita desinformação em cima disso. Então é importante a gente entender direitinho para não sair replicando coisa errada por aí, né? E nem sair fazendo coisa errada por aí. Pessoal, quem tá entrando, vou pedir para vocês compartilharem essa live. A gente vai falar tudo sobre jejum intermitente aqui hoje. Pelo menos todas as coisas mais importantes. Então, manda essa live para quem você achar que precisa assistir. Clica aqui nesse aviãozinho que fica aqui embaixo. E envia aí para os seus amigos, para a mãe, para o pai, para o tio, para o vizinho. Tá? Vamos tirar todas as dúvidas aqui sobre jejum hoje. Vamos lá, então? Acho que já deu tempo aí do Instagram avisar para todo mundo. Tô vendo que tem uma galera entrando aí. Pessoal, vamos lá, então. Vamos falar hoje sobre jejum intermitente, tá? Que é uma prática que já existe há muito tempo, né? Quando a gente fala em jejum, essa palavra intermitente, acho que veio mais agora recente, quando a gente colocou isso mais como uma estratégia para emagrecimento e outros fins aí dentro da saúde. Mas, na verdade, o jejum já é uma prática bem antiga, inclusive é muito praticada aí pelos religiosos, né? O jejum faz parte de diversas religiões. E a gente tem relatos aí de jejuns até bem prolongados de muitos anos atrás, tá? Então, o jejum, ele não é uma moda, ele não é uma coisa recente que a medicina ou que a nutrição tem inventado agora. Muito pelo contrário, né? Uma prática já feita há milhares de anos. Então, se a gente pegar as práticas religiosas, a gente tem diversas religiões que praticam o jejum. Se a gente pegar aí estudos mais antigos, né, estudos comportamentais, de culturas, de populações, a gente também vê o jejum em diversos cenários. Então, o ser humano ele já utiliza o jejum para vários meios há muito tempo, né? Seja para uma purificação, seja para como um sacrifício, vamos colocar assim, né? Como uma abdicação aí dos desejos da carne, tá? Mas hoje a gente vai falar do jejum principalmente como uma ferramenta para o emagrecimento e para outras conquistas aí em saúde, que isso que é o que fala mais o jejum intermitente. Então, muita gente ainda tem dúvida no que é o jejum intermitente, como se fosse uma coisa super mirabolante, né? Como se fosse uma coisa de outro mundo. O jejum intermitente nada mais é do que períodos em que a gente fica sem comer, intercalados com o período em que a gente está comendo, tá? Então, a palavrinha intermitente quer dizer que hora você está fazendo, hora você para. Hora você está fazendo, hora você para, tá? Então, você se programa para ficar um período aí do seu dia em jejum e um outro período onde você vai alimentar. E esse período a gente chama de janela alimentar, tá bom? Então, quando a gente fala em jejum intermitente, nada mais é do que isso. Então, quando vem aquelas perguntas assim, como é que faz o jejum? É só parar de comer.
O que pode comer no jejum? Nada, porque é jejum, tá? Então, assim, a palavra, ela tem esse significado claro que todo mundo conhece. Jejum é ficar sem comer. E qual que é, então, a diferença entre esse jejum intermitente que a gente fala e o jejum normal, né? Que é aquele período que eu fico entre uma refeição e outra. Então, se eu tomei café às 7 horas da manhã e almocei meio-dia, nesse tempinho aí eu fiz um jejum, né? Eu fiquei sem me alimentar. Então, qual que é a diferença desse jejum que a gente já faz entre o café da manhã e o almoço e o lanche da tarde, o lanche e o jantar, para esse tal jejum intermitente? É mais pela questão da programação. Esse outro jejum, que a gente chama de jejum fisiológico, é basicamente você comer ali nos horários que você tem fome, né? Ou às vezes nem isso, ou nos horários que você tem costume de comer, né? Agora, o jejum intermitente, normalmente você se programa para fazer esse jejum. Então, olha, eu vou ficar 12 horas sem me alimentar e a partir de tal hora eu volto a me alimentar. Eu vou parar de comer aqui nessa refeição e agora eu só volto tantas horas depois. Então, você faz essa programação de períodos um pouquinho mais longos de jejum, tá? A gente vai falar sobre esses períodos depois. Então, essa que é a diferença entre o jejum intermitente e o jejum fisiológico, tá? Todas as pessoas, inclusive crianças, né, gestantes, que o pessoal pergunta muito, todas as pessoas devem fazer o jejum fisiológico. Isso deveria ser o que todos nós, né, deveríamos fazer, que é comer quando se tem fome. E comer quando se tem fome não necessariamente é comer de 3 em 3 horas, ou é comer tal e tal refeição, né? Então não existe, a fisiologia humana, ela não foi feita necessariamente para comer 6 vezes ao dia, como muita gente faz. Então aquelas refeições que a gente inventou, né? Café da manhã, lanche da manhã, ou colação, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia, né? Todas essas refeições que a gente foi nomeando aí, não necessariamente elas precisam existir, tá? O nosso corpo, ele não sabe o que é café da manhã, o que é lanche da manhã, o que é isso, o que é aquilo. Ele sabe que é comida. E para a gente se alimentar, ele pede por comida. A gente tem mecanismos fisiológicos que ativam aí a nossa fome. Então, esse jejum fisiológico, que é você respeitar a sua fome, só comer quando tiver fome, seria ideal que todo mundo fizesse, né? O próprio recém-nascido, ele sabe pedir quando ele tem fome, né? A criança sabe pedir quando tem fome. O que atrapalha um pouquinho o funcionamento desse jejum fisiológico, muitas vezes, é a qualidade da nossa alimentação, onde a gente se alimenta de produtos, né? Não vou nem chamar de comida, porque às vezes nem é comida, mas de produtos que alteram totalmente esse nosso mecanismo fisiológico, essa nossa sinalização hormonal da fome. Então, por exemplo, se a sua alimentação é baseada em bolachinha, em biscoito, em doce, em bolo, em pão, em refrigerante, muito provavelmente os seus mecanismos fisiológicos de controle da sua fome, eles estão totalmente bagunçados. E aí você pode ter essa percepção de que você está comendo, você está com fome toda hora, ou de que a sua glicose está baixando, ou de que você precisa se alimentar naquele momento. Mas se você volta a sua alimentação para uma alimentação mais fisiológica, baseada em comida de verdade, em uma boa distribuição de macronutrientes, de uma boa quantidade e qualidade de carboidratos, de gordura, de proteína, se você larga aí de lado toda aquela besteirinha que a indústria alimentícia colocou na nossa mesa, né? Todos aqueles produtos alimentícios que não são nem comida, se você volta a sua alimentação para o básico, para o fisiológico, o seu corpo, ele vai te dizer qual que é o momento de se alimentar, tá? Então, assim, eu atendo muitas mães que têm essa dificuldade, às vezes, com criança, né? Às vezes tem que forçar a criança a comer, ou então a criança só quer comer nos horários que são fora dos horários das refeições da casa. Mas quando você vai entender o que está sendo ofertado para aquela criança, é puramente besteira, né? É danoninho, é biscoito recheado, é bolinho, é besteira o dia inteiro. Então, você atrapalha essa sinalização de fome da criança, onde se ela comesse as comidas correta, se ela se alimentasse de forma correta, muito provavelmente ela pediria a comida na hora que ela tivesse com fome e aceitaria aquilo que você oferecesse, tá? Então, com nós adultos é a mesma coisa. A gente precisa ofertar para o nosso corpo aquilo que a gente foi programado para se alimentar, e aí sim a gente consegue ter essa percepção dos momentos que a gente precisa se alimentar e dos momentos que a gente pode ficar em jejum, que é isso que a gente chama de jejum fisiológico, tá? Então, tem gente aí que tá fazendo um jejum fisiológico, às vezes,
de 2 horas por dia. Você não dá nem tempo para o seu corpo para fazer direito os seus processos digestivos, para fazer suas sinalizações metabólicas, suas sinalizações hormonais. Então, às vezes, a pessoa passou de 2 horas e ela já está com o estômago roncando, né? Se for olhar, tá fazendo um lanchinho, uma refeiçãozinha ali o dia inteiro. Você não fica nem 3, 4 horas em jejum. Então, para essas pessoas, é inimaginável a gente falar em 12 horas de jejum, 16, 18, 24 já morreu, né? Não tem nem como imaginar uma coisa dessa. Por quê? Porque tá com uma alimentação totalmente errada, totalmente bagunçada e tá fazendo o seu corpo pedir por alimentos errados o dia inteiro, tá? Então, esse é o básico do básico. Alimentar bem para que o seu corpo saiba te dizer o momento que ele está com fome é o que todo mundo deveria fazer, que é o que muita gente pergunta no caso das gestantes. Eu recebo muito essa pergunta se gestante pode fazer jejum intermitente. Eu não recomendo que a gestante se programe para ficar várias horas aí sem comer, mas eu também não vejo necessidade da gestante ficar comendo de 3 em 3 horas se ela não tiver com fome para isso e principalmente se ela não tiver comendo os alimentos certos. Tá? Eu não vejo problema nenhum. O corpo da gestante, ele também sabe pedir no momento que ele está com fome, ele também sabe ativar os mecanismos de fome. Então, se ela come as coisas corretas, eu não vejo nenhum problema nesse jejum fisiológico, né? Dela comer quando se tem fome, dela comer nas coisas certas. É claro que isso muda um pouquinho se a gestante tá com muita azia, tá com muita má digestão, tá com muita náusea, muito enjoo. Aí a gente precisa definir isso de forma individualizada, tá? Mas o mais importante, como eu vou voltar a falar para vocês, é escolher os bons alimentos. Boa noite Siqueira, boa noite Glaucilene, boa noite pessoal que está entrando aí. A gente está falando aqui um pouquinho sobre jejum intermitente, estou só fazendo uma base aqui para a gente entrar verdadeiramente aí no assunto. Então, eu comecei falando desse jejum fisiológico, que é o que todos nós deveríamos fazer, tá? O nosso corpo, ele não é um reloginho, assim como ele não é uma calculadora, né? Se no seu dia você faz coisas diferentes, você dá estímulos diferentes, você se movimenta de forma diferente todos os dias, você também não deveria se alimentar exatamente da mesma forma, nos mesmos horários todos os dias, tá? A gente tem que aprender a ter essa percepção corporal de uma forma melhor, né? Você tem que deixar que o seu corpo fale com você e ouvir os sinais que seu corpo te manda, tá? Mas para isso a gente precisa voltar para uma alimentação fisiológica, sair dessa alimentação que empurraram aí pra gente, tá bom? Então, assim, espero que vocês tenham entendido essa questão desse jejum fisiológico. Então, entrando no jejum intermitente. Por que, então, que a gente faz o jejum intermitente? Por que uma pessoa faria um jejum intermitente? Qual que é o objetivo de um jejum intermitente? E aí, a gente tem diversas coisas que a gente pode falar, tá? Eu vou deixar mais para o final os protocolos de jejum, tá? Falar como é que a gente entra, como é que a gente sai do jejum, as horas de jejum que a gente pode fazer, tá bom? Então, vamos lá. Por que uma pessoa, então, faria jejum intermitente? Se eu como já de acordo com a minha fome, né, Bianca, então vamos lá. Ajustei toda a minha alimentação, tô comendo agora só bicho e planta, tô comendo só as coisas que a natureza me dá. Regulei a minha fome, já tô legal nisso aí, tô conseguindo me alimentar nos horários que eu tenho fome, não tô beliscando o dia inteiro, tirei açúcar, tirei aquele tanto de carboidrato refinado que eu comia, tirei refrigerante da minha vida, não tô nem tomando minha cervejinha mais. Ainda vale a pena pra mim fazer o jejum? Aí, gente, vai depender, tá? Não é todas as pessoas que precisam fazer o jejum ou que vão ver vantagem em fazer jejum. Se você chegou nesse ponto onde você já ajustou toda a sua alimentação e você controlou os seus mecanismos da fome, você já tá, assim, bem avançado, você já tá bem adiantado e não vai ser sempre que o jejum vai ser tão benéfico assim ou vai fazer tanta diferença na sua vida, tá? E aí a gente tem que identificar o que a gente quer melhorar nessa saúde, o que a gente quer ainda aprimorar nisso aí, tá? Então, dos motivos principais que eu gosto de recomendar o jejum é principalmente pela questão do autocontrole em relação à alimentação. Porque nem sempre a gente come só porque tá com fome, né? Porque quando a gente pensa nos mecanismos, nesses mecanismos fisiológicos de controle da fome,
a gente fala muito da questão alimentar, como eu acabei de falar com vocês. Então, se eu como as coisas certas, eu vou ativar e vou inibir hormônios no meu corpo que vão sinalizar de uma forma mais positiva ali o meu controle de fome. Eles vão me ajudar a controlar mais a minha fome. Mas muitas vezes a gente não come só por estar com fome, né? Quantas pessoas falam comigo, vamos ver se tem alguém aqui que se identifica, que come por ansiedade, que come porque tá irritado, que come porque tá triste, que come porque tá com tédio, porque não tem nada para fazer, né? Então, nem sempre a gente come simplesmente porque tá com fome. E para mim um dos principais objetivos do jejum é justamente de trazer esse autocontrole e essa autopercepção de até onde o alimento ele tá sendo para suprir a sua necessidade de fome e até que ponto ele está sendo para suprir alguma outra coisa que não tem nada a ver com a alimentação, tá? E eu vejo que os pacientes que começam a fazer o jejum, que começam a se colocar aí essa meta de tempo sem se alimentar, eles começam a perceber que na maioria do tempo eles comem só por ansiedade, ou eles comem porque estão irritados, ou porque estão tristes, ou porque estão tentando suprir alguma outra coisa, tá? Então, essa clareza mental e essa sua percepção do porquê que você come, nossa, será que se eu ficar sem comer aqui, eu vou morrer, eu vou subir pelas paredes? E o jejum, ele traz muito essa noção, tá? De que, de fato, olha, eu fiquei aqui 16 horas sem comer e tô me sentindo super bem, né? Realmente eu não precisava, eu tomei bastante água, eu tomei um chazinho gostoso, passei esse tempo fazendo alguma outra coisa, coloquei minha mente em algum outro lugar e tá tudo bem, eu não morri por causa disso. Então, você criar essa autopercepção do qual que é o papel da comida para você, é um ponto muito importante do jejum. Eu acho que é muito por isso que as religiões mesmo usam o jejum, né? Que as culturas mesmo usam o jejum, que é justamente para você tirar a comida, uma vez que a comida tá te prejudicando na sua percepção, tá te prejudicando no seu discernimento, né? Porque muitas vezes, infelizmente, a comida acaba tendo esse papel, né, gente? Às vezes você tem que resolver uma coisa na sua vida, você tá deixando de resolver porque você acha que é a comida que vai resolver aquilo ali, tá? Então, essa autopercepção do papel da comida na sua vida é um ponto muito importante que o jejum traz, tá? Essa clareza mental, você se abdicar, não tem a possibilidade de eu comer nesse momento. Então, o que eu vou fazer? Será que eu não preciso tratar esse ponto aqui da minha vida? Será que eu não preciso resolver de alguma outra forma? Né? Será que eu não posso gastar o meu tempo de alguma outra coisa? Porque às vezes a gente come até por tédio, né? Até eu tô comendo porque não tem nada pra fazer, eu tô em casa, não tô fazendo nada. Amanhã, por exemplo, feriado, vou ficar o dia inteiro dentro de casa assistindo televisão. Vou fazer uma comida. Mas quando você se propõe a colocar no jejum, você já tira essa opção, né? Não, eu tô de jejum, então eu vou tomar água, eu vou fazer chá, eu vou ler um livro, eu vou sair, eu vou fazer uma caminhada, enfim. Você começa a ter uma percepção melhor e sai daquele piloto automático que te faz toda hora ir na geladeira, que te faz toda hora ir pegar alguma coisa na cozinha, como se aquilo fosse normal, né? Na nossa cabeça é normal comer toda hora. Não tô fazendo nada, vou fazer um negocinho ali. Não tô fazendo nada, vou abrir esse pacotinho de alguma coisa. Mas quando você coloca consciência nisso, não, eu estou em jejum, então eu não vou me alimentar, né? Aí você começa a perceber que de fato você não precisava se alimentar, tá? E você não morre de fome por causa disso. Então, essa percepção corporal, esse autocontrole, para mim é um dos pontos mais interessantes do jejum e é onde eu às vezes indico para os pacientes, independente de ter ali o objetivo de emagrecimento, né? Independente de ter alguma condição de saúde onde o jejum seja indicado, mas para mim, eu gosto muito de fazer o jejum por conta disso, eu gosto de ter essa percepção, eu acho que eu tenho mais clareza mental quando eu tô em jejum, quando eu fico, né, eu faço esse intervalo de tempo maior aí, sem nenhum tipo de refeição. Então, essa percepção é um ponto bem importante do jejum, tá? O jejum entra aí na questão do emagrecimento, porque nesse período que você está se alimentando menos, você não está elevando sua glicose, você não está elevando sua insulina, então você coloca o seu metabolismo num estado de muita tranquilidade, sem precisar elevar hormônios aí que estocam gordura, que aumentam sua fome, que aumentam sua circunferência abdominal, tá? Então, o jejum por si só, ele auxilia muito no emagrecimento, porque ele traz pra gente aí esse tal déficit calórico, todo mundo fala que tem que ter no emagrecimento, e ele ainda faz uma sinalização metabólica, independente das calorias, muito interessante para quem quer emagrecer, tá? Ele controla a sua insulina, ele controla a sua glicose, dessa forma ele controla outros hormônios relacionados à fome, tá? Grelina, leptina,
Então tem um controle bem interessante, uma sinalização bem interessante para o emagrecimento. E falando em déficit calórico, né? Esse é um ponto que a gente fala muito hoje no emagrecimento. Existe uma discussão em cima do déficit calórico, e eu falo assim, que quem discute isso, na verdade, não parou para pensar um pouquinho, porque parece que as pessoas elas estão brigando, mas no fundo elas entendem a mesma coisa, mas elas estão falando linguagens diferentes, então por isso elas brigam. Tem que ter ou não tem que ter déficit calórico para o emagrecimento? O que é déficit calórico? Você consumir menos daquilo que você gasta, tá? Então, você comer menos calorias no dia do que a quantidade que você gasta. Existe uma galera que fala que déficit calórico é tudo na vida, e existe algumas pessoas que falam que não, que déficit calórico não precisa existir, que a questão é outra. Na verdade, gente, o déficit calórico, ele precisa existir. Só que a gente, para fazer isso, a gente não pode olhar só para as calorias do alimento. O erro tá aí, tá? O erro tá na gente falar que você pode comer todas as coisas que existem, desde que você conte as calorias dela. Porque se você considera isso, você está desconsiderando toda a parte hormonal, toda a parte metabólica, toda a parte sensorial, que envolve aí alimentação, ganho e perda de peso. Então, se você simplesmente considera as calorias sem considerar todos os outros pontos relacionados à alimentação, aí tá errado, tá? Então, aquela história de que você pode comer chocolate todo dia, você pode comer até pizza, até hambúrguer todo dia, desde que você respeite a quantidade de calorias que você pode ingerir num dia. Isso é a maior besteira que já inventaram na vida, a maior loucura que as pessoas falam, porque elas ignoram o fato de que cada alimento é uma informação, cada alimento te traz uma resposta hormonal, cada alimento faz o seu corpo reagir de uma forma, tá? Então é muito importante a gente fazer o déficit calórico, mas desde que ele seja aliado a estratégias ali de escolhas alimentares. E aonde que o jejum entra nisso, gente? Qual que é a melhor forma de você fazer déficit calórico? Você comer numa janela alimentar menor por dia, né? Então, ao invés de você ter que ficar ali contabilizando quanto você vai comer disso, quanto você vai comer aquilo, quando você faz o jejum intermitente e ao invés de comer ali durante 12 horas do seu dia, você se restringe a comer, sei lá, por 4 horas do seu dia, por 6 horas do seu dia, automaticamente você vai fazendo déficit calórico, porque você não vai comer tudo que você comeria num dia naquele período menor, tá? Então, eu acho que o jejum intermitente é uma forma muito inteligente e muito fácil de fazer um déficit calórico, tá? Porque simplesmente você diminui a sua janela alimentar. Então você, além de considerar, obviamente, a qualidade do que você está comendo, automaticamente você come menos, sem precisar ficar naquela loucura, naquela, às vezes até tortura de ficar contabilizando tudo que você está ingerindo, todas as coisas que você está comendo. Deixa eu ver que vocês estão mandando muitas dúvidas aqui, eu vou voltar lá em cima e eu vou começar a tirar algumas dúvidas de vocês, tá? Espera aí só um pouquinho, que eu me perco aqui. Quem tem refluxo e Hashimoto pode fazer? Pode. Mas então deixa eu só colocar uma regrinha básica aqui. Acho importante a gente falar algumas coisinhas então antes de eu responder as dúvidas. Mais importante do que fazer jejum, e essa é a regra mais importante do jejum, é comer bem na sua janela alimentar. Gente, o jejum intermitente, ele não vale se você come só besteira, tá? Não adianta você comer tudo que você quer e falar, amanhã eu vou fazer 16 horas de jejum. Não existe isso, tá? Então, você come pizza, hambúrguer, chocolate, pão com mortadela e depois você entra em jejum. Seu corpo não vai reagir bem a isso, tá? Porque você deixou sua insulina lá em cima, você levou sua glicose, deixou sua insulina lá no alto e aí simplesmente você para de comer. Aí você vai fazer uma hipoglicemia daqui a pouco e falar assim, nossa, esse negócio de jejum não dá certo, esse negócio faz a gente passar mal, quase morri fazendo jejum. Na verdade é porque você fez o jejum errado, tá? Existe um jeito certo de entrar e de sair no jejum. Não é simplesmente fechar a boca, tô em jejum. Então, antes de começar a fazer o jejum, quem nunca fez aí na vida, comece a cuidar da sua alimentação. Enquanto você tiver uma alimentação rica em carboidrato refinado, rica em açúcar, rica em industrializados, você não vai estar preparado para fazer o jejum. O jejum é um excelente aliado a uma alimentação rica em boas proteínas, em boas gorduras, rica em vegetais, tá? E pobre nessas outras besteiras que eu acabei de falar pra vocês. Então, se você tá com seu terreno todo bagunçado, se você tá com sua dieta toda bagunçada, comece arrumando. Não começa fazendo jejum, não começa falando, amanhã eu só vou comer 4 horas da tarde. Não vai dar certo e você vai sair falando mal do jejum intermitente, porque você não fez da maneira correta, tá?
E eu quero falar com vocês sobre 2 tipos de jejum, que eu tô vendo que tem algumas perguntas relacionadas a isso, que é o jejum intermitente normal, que a gente fala, né? Que é o jejum calórico, tá? Então, o que é jejum? Não comer nada, ou seja, não ingerir nenhum tipo de caloria. Então, quando a gente fala em jejum intermitente, normalmente a gente tá falando desse jejum calórico. E a gente tem um outro jejum, que é o jejum metabólico. Qual que é a diferença entre esses 2 tipos de jejum? No jejum calórico, você não vai ingerir nada que tenha qualquer tipo de caloria. Então, praticamente nada está liberado nesse jejum. Você pode tomar água, você pode tomar café sem nenhum tipo de adoçante ou açúcar e você pode tomar um chá natural sem nenhum tipo de adoçante ou açúcar, tá? Ou seja, bebidas que não contêm caloria. Então, isso aí tá liberado em qualquer tipo de jejum. Agora, se você quiser fazer um jejum metabólico, o que significa um jejum metabólico? É aquele jejum onde você pode ingerir algumas calorias, você pode ingerir alimentos ali, ou alguns grupos de alimentos que têm calorias, só que você não ingere nada que eleva a sua insulina. Então, a nível metabólico, você ainda está de jejum. Para que serve esse tipo de jejum? Para qual tipo de pessoa esse tipo de jejum pode ser indicado? Para aquela pessoa que está fazendo jejum única e exclusivamente para emagrecimento, para controle de uma resistência insulínica, para controle de uma diabetes, né? Está fazendo isso para controle de uma pré-diabetes. Então, para aquele paciente que está fazendo, para aquela pessoa que está fazendo jejum para não elevar insulina, para não elevar glicose, não elevar insulina e por meio disso emagrecer, controlar a fome, controlar condições relacionadas ao metabolismo, o jejum metabólico tá ok, tá? Eu sempre falo assim com os meus pacientes, ou até com o pessoal que manda pergunta lá na minha caixinha, que eu recebo muitas perguntas, tal coisa quebra o jejum, tal coisa quebra o jejum. Eu falo assim, gente, vocês querem gabaritar o jejum ou vocês querem ter resultado do jejum? Porque às vezes, se eu for te responder ali ao pé da letra, tal coisa quebra o jejum. Por exemplo, acho que alguém já perguntou aqui, água com limão quebra o jejum? Quebra. Se eu for olhar, qualquer gotinha de limão tem caloria. Mas se eu for ver quantas calorias eu tenho em meio limão espremido, é uma coisa tão pequena que não vai causar nenhum tipo de impacto no meu jejum. Então, se eu tô fazendo um jejum, sei lá, religioso, onde eu me comprometi a não comer absolutamente nada que tenha alguma caloria, aí eu não posso nem água com limão. Mas se eu tô fazendo um jejum para controle da minha fome, para controle do meu peso, para controle da minha glicose, para controle da minha insulina, não vai ser umas gotinhas ali de limão na água que vão interferir no meu jejum, que vão impactar no meu jejum. Então, por isso que é importante você entender o porquê que você tá fazendo o jejum e o que o jejum tá fazendo no seu corpo, tá? Porque aí você para de ficar perguntando se tanto de coisa, pode isso, pode aquilo, e você cria um raciocínio. Olha, se eu tô fazendo um jejum para não elevar minha glicose, para eu manter meu nível de glicose estável, para não fazer pico de insulina, dessa forma eu não engordar mais, controlar minha fome, todas essas coisas que eu falei, eu acho que se eu tomar aqui um café, se eu colocar uma canela e um óleo de coco no meu café, não vai ter problema, tá? E de fato não vai ter problema. E é isso que a gente chama de jejum metabólico. Normalmente o jejum metabólico o pessoal faz no lugar de tomar o café puro pela manhã, toma o Bulletproof Coffee, que é o café com manteiga ghee e óleo de coco, ou mesmo um café com óleo de coco ou um café com TCM, tá? Que é um substrato aí do óleo de coco que vai te dar mais energia, vai te dar mais saciedade, vai te ajudar a ficar mais tempo no jejum, mas vai ter um pouquinho de caloria, só que não vai impactar em nada na sua curva glicêmica e na sua insulina. Deu pra vocês entenderem isso, gente? Que por mais que eu esteja introduzindo uma caloria ali, eu tô escolhendo a minha fonte de caloria para ela me dar mais saciedade, para ela me dar energia, às vezes até para eu fazer um treino, para eu ir na academia, tá? Mas eu não tô impactando em nada a minha glicose, a minha insulina, então eu não tô perdendo as minhas metas, eu não tô perdendo os meus objetivos aí com o jejum. Então é muito importante a gente se atentar a isso, porque às vezes as pessoas deixam de fazer o jejum porque pensam, meu Deus, é radical demais, eu vou morrer. E não é nada por aí, a gente tem como flexibilizar as coisas, tá? E conseguir chegar no resultado. Vamos ver aqui, deixa eu voltar. Água com limão, aqui ó, a Polly perguntou, água com limão e super coffee quebra o jejum? Então, entra exatamente nisso que eu acabei de falar com vocês. Se a gente for olhar, são alimentos que tem, o limão tem caloria, mas não vai impactar em nada, tá? O super coffee, se eu não me engano, acho que não tem.
nenhuma caloria, não tenho certeza agora, mas de qualquer forma entraria num jejum metabólico, tá? Ele tem caloria, desculpa, mas ele entraria num jejum metabólico, então ele não impactaria nos seus níveis de glicose, então ele não prejudicaria o seu objetivo em estar fazendo um jejum, tá? Ele não vai te dar mais fome, pelo contrário, vai te dar mais saciedade. Lucilene falou, amo jejum intermitente, mas tenho dificuldade em ficar sem comer. Lucilene, talvez você tenha que fazer justamente um ajuste da sua alimentação, né? Buscar aí opções alimentares onde você tenha mais saciedade. Ou tentar entender se essa sua dificuldade de ficar sem comer, ela não está aí no âmbito emocional, né? Às vezes o jejum ele pode te ajudar até nesse sentido. Essa dificuldade de ficar sem comer é de fato um aumento da sua fome, você tem muita fome, ou você usa a comida por outros motivos, né? Às vezes por uma ansiedade, às vezes pelo tédio, às vezes por questões emocionais, tá? Então tem que entender um pouquinho dessa dificuldade em ficar sem comer. Qual a frequência ideal para ter um resultado significativo no processo de emagrecimento? Isso é muito relativo, as pessoas perguntam muito isso, mas é muito relativo porque não tem como eu te dar essa resposta baseado numa quantidade de jejum, uma vez que eu não sei qual é o que você está comendo na sua janela alimentar. Então, como eu falei, o jejum ele tem que ser aliado a uma boa estratégia alimentar, tá? Então, às vezes o paciente ele faz jejum de 18 horas, 3 vezes na semana e não tem um resultado tão bom quanto aquele que faz um de 14 horas, 2 vezes na semana, tá? Por quê? O resto do contexto deles são diferentes, né? O resto das coisas que eles fazem é diferente. Então, não tem como a gente basear nessa frequência para falar num resultado, tá? Para vocês terem uma noção, um jejum de 12 horas, ele já começa a ter impacto na sua saúde, ele já começa a trazer algum tipo de benefício. Então, se você se compromete a fazer um jejum de 12 horas, gente, jejum de 12 horas é você jantar 8 horas da noite e depois fazer a sua primeira refeição 8 horas da manhã, o que deveria ser normal para todo mundo, mas que é anormal para muita gente. Tem gente que come até a hora de deitar. A pessoa vai deitar meia-noite, ela vai com um negócio na boca, depois já acorda, às vezes acorda 6, 7 horas da manhã e já tá comendo de novo, tá? Então, quando a gente pensa num jejum de 12 horas, que é um jejum bem curto, na verdade, ele já traz benefícios. Por isso que a gente não precisa começar já o jejum lá na frente, fazendo o jejum super prolongado, porque tudo vai depender do ponto que eu tô saindo. Se eu sou uma pessoa que como toda hora, de 2 em 2 horas eu tô beliscando alguma coisa, só o fato de eu tomar um café da manhã, 7 horas da manhã, e depois me comprometer a almoçar só 1 hora da tarde, eu já aumentei aí minha janela de jejum muito mais, né, do que eu costumava fazer, tá? Então depende muito de onde a gente tá saindo e como que tá o resto do nosso contexto, tá? Depois de quebrar o jejum, quais frutas são permitidas comer? Robertinho, nós vamos falar dessa questão de alimentos. Depois você fez a mesma pergunta que a Polly, que eu acabei de responder. Posso tomar água com vinagre de maçã em jejum? É a mesma questão da água com limão, tá, gente? Então, pensar que as calorias são muito pequenas, então não vai fazer diferença, tá? Não vai impactar no seu objetivo em estar fazendo jejum. Sempre lembre disso. Por que eu tô fazendo jejum? O que o jejum tá fazendo por mim? Então, isso aqui que eu colocar vai dar diferença no que eu quero, no que o jejum tá fazendo pra mim? Tá? Não, a gente não tá aqui para gabaritar o jejum, não é para tirar 10 na prova, não, é para ter resultado, tá bom? Então não fiquem se apegando demais a essas pequenas coisas. O pessoal pergunta muito de suplemento também, né? Eu tomo vitaminas de manhã, ela quebra meu jejum? Claro que não, né? Pelo amor de Deus, o que quebraria seu jejum é um whey protein, que é uma proteína, né? Uma creatina, quebra, mas cápsula ali não vai quebrar o jejum. Então, como eu falei para vocês da questão da alimentação, da janela alimentar, vamos falar um pouquinho disso aí. Eu sempre falo que é muito desperdício você fazer o seu jejum e sair dele da forma errada, tá? Porque pensem o seguinte, vamos supor que você se programou para ficar aí, vamos colocar o mínimo, né? 12 horas de jejum. Então, eu fiz a minha última refeição às 8 horas da noite e eu vou tomar meu café da manhã, 8 horas da manhã. E aí eu fiquei aquele tempo todo ali sem estar comendo nada, eu fiquei aquele tempo todo ali sem elevar minha glicose, sem elevar minha insulina, né, fazendo uma sinalização metabólica legal pra caramba, meu corpo ficou fazendo detoxificação, meu corpo ficou fazendo ali programação hormonal, né, aquela maravilha, aquele paraíso. Aí de repente, de manhã, eu vou e mando um pão com requeijão,
e um mamão com aveia e mel. Eu vou e pego o meu corpo que estava ali estabilizado de glicose, maravilhoso, e jogo uma bomba de glicose para ele. Elevo a minha glicose na corrente sanguínea lá para cima. Eu vou perder todo o benefício que eu conquistei naquelas 12 horas, tá? Então, gente, sair e entrar no jejum de forma correta é o que faz você ganhar o seu jejum. Tá? Isso é muito importante, porque se eu saio da forma errada ou se eu entro da forma errada, eu não vou conseguir manter nele, né? Se eu comi um monte de besteira e quero fazer jejum em seguida, daqui a pouco eu vou falar, ai, tô morrendo de hipoglicemia, vou desmaiar, alguém traz um doce pra mim. É o que vai acontecer porque você vai ter uma hipoglicemia reativa, tá? Seu corpo não vai estar preparado para ficar um longo período sem comer. E se você faz o jejum bonitinho, direitinho, e depois na hora de sair dele, você faz uma elevação de glicose, você também perde todos os benefícios que você conquistou ali durante aquele período. Então, se você fez um bom controle de fome, se você normalizou sua glicose, normalizou sua insulina naquele período, logo em seguida você foi e jogou uma bomba ali de glicose para ele. Então, você perde todos os benefícios. Então, o que é o ideal? Respondendo até a Robertinha que perguntou aqui sobre frutas que a gente pode utilizar. O ideal é que sempre que você for sair do jejum, você faça uma refeição rica em proteína, gordura boa, tá? E use os carboidratos ali, talvez em forma de vegetais ou carboidratos mais complexos. Talvez não seja o ideal qualquer tipo de fruta aí para quebrar o jejum. Então, frutas menos doces, como o abacate, como o próprio limão, frutas vermelhas, morango, né? Açaí sem xarope, sem açúcar, também pode ser interessante. Mas agora, mamão, melancia, né, laranja, essas frutas que são mais doces, talvez nesse momento de quebra do jejum, independente se você é uma pessoa que tem que fazer ou não alguma restrição de fruta, nesse momento de quebra do jejum não é o ideal, tá? Porque você vai pegar uma glicose e uma insulina que estão mais baixas, seu corpo não tá nem esperando chegar nada ali, ele tá tranquilo e sossegado, e você vai e manda essa bomba para ele. Então, tomem muito cuidado na hora de sair do jejum, na hora de quebrar o jejum, para vocês não botarem a perder tudo que vocês conquistaram ali naquelas 16 horas, 18 horas que vocês ficaram sem comer nada, tá? Então, entrem no jejum de forma adequada, entrem no jejum já com uma alimentação balanceada e não saiam do jejum comendo um x-tudo, porque não vai adiantar nada, é melhor nem fazer o jejum, tá? Uma mulher de 45 anos consegue perder peso com o jejum pelo fato do metabolismo lento? Daisy, muitas vezes o jejum ele pode até resolver isso que você chama de metabolismo lento, né? A gente culpa muito essa questão de metabolismo por diversas questões na nossa saúde e de fato a gente tem uma quedazinha ali do metabolismo depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50, né? A cada década o nosso metabolismo ele tende a reduzir um pouquinho. Mas muitas vezes eu vejo ali uma mulher, por exemplo, de 45 anos, que na verdade está com o metabolismo de uma mulher de 60. Não por causa da idade dela, mas sim pelas escolhas de vida que ela faz. Então, muitas vezes hoje eu vejo atendo pacientes de 20 anos, de 18 anos, que estão lá. Se a gente for considerar essa questão de taxa metabólica, era para estar no auge. Mas pelas escolhas que a pessoa faz, ela está com o metabolismo talvez de uma pessoa de 50 anos. Então, a gente tem que primeiro fazer toda a nossa parte para depois colocar a culpa das coisas que acontecem no metabolismo, tá? Se eu tô fazendo tudo, se eu tô me alimentando bem, se eu faço atividade física, se eu reponho ali os meus nutrientes, se eu tô cuidando da minha parte hormonal, e mesmo assim eu não tô tendo talvez ali um resultado legal, né, um resultado esperado, a gente pode ver se tem uma falha no metabolismo. Mas muitas vezes, se eu fizer jejum eu vou emagrecer porque eu tenho um metabolismo lento. Às vezes é a sua alimentação que está te dando essa impressão de metabolismo lento, e o jejum pode até resolver isso que você chama de metabolismo lento, tá? Então, assim, não tem idade, gente, desculpa que a luz aqui tá piscando, acho que é por causa da chuva. Não tem idade para isso, tá? Não tem idade para fazer o jejum. O jejum, ele é simplesmente você ficar sem comer. Em relação aos horários de jejum, ao tempo de jejum, como eu falei para vocês, a partir de 12 horas de jejum, a gente já começa a colher alguns benefícios, tá? Quando a gente fala, eu falo que o melhor detox que você pode fazer para o seu corpo é o jejum intermitente. Hoje a gente fica buscando, né, diversos protocolos de detoxificação intestinal, detoxificação hepática, né? Eu tenho que fazer as limpezas do meu corpo, e são de
fato, protocolos interessantes em diversos casos, né? É importante a gente dar um suporte para o nosso corpo fazer os nossos processos de limpeza, de detoxificação. Mas se tem 2 processos extremamente interessantes, baratos e acessíveis para todo mundo e que promovem um baita de um detox, eles se chamam jejum e sono reparador. Tá? Se eu faço um jejum, se eu deixo meu corpo um tempo aí sem se alimentar, e pode ser, gente, 12 horas, tá? Pode ser esse de 8 da noite às 8 da manhã. Se eu faço isso algumas vezes na semana, poxa, eu já dei pro meu corpo aí condição de fazer um baita de um detox. Se eu durmo bem toda noite, se eu tenho sono reparador toda noite, eu também tô fazendo um baita de um detox toda noite, tá? Então, às vezes eu não preciso fazer detox com esse produto, né? Fazer essa dieta específica de detox, eu preciso cuidar de pilares básicos. Então, a partir de 12 horas a gente já tem uma resposta, né? A gente já tem uma sinalização metabólica e hormonal com 12 horas. E aí, passou disso, qualquer tanto tá válido. Então, tem gente que se adapta com jejum de 14 horas, outros com 16 horas, outros com 18. Tem gente que tem facilidade de fazer 24 horas de jejum. Não existe regra nesse aspecto, gente. Isso vai muito de cada um mesmo. Eu tenho pacientes que fazem 24 horas de jejum brincando. E amam, e se sentem super bem, e adoram, e não sentem mal, não sentem nenhuma indisposição, e treinam nesse período, tá? Eu tenho outros que se sentem melhor fazendo só 16 horas, que é aquele clássico da gente só pular o café da manhã. Então, se eu jantei às 8 horas da noite e fiz minha próxima refeição só no almoço do outro dia, eu já fiz um jejum de 16 horas, o que não é tão difícil, né? Tem gente que faz esse jejum até sem perceber, mas não colhe os benefícios porque a alimentação é errada, né? Como eu falei pra vocês. Atendo muita gente que fala assim, já faço jejum, não tenho costume de tomar café da manhã, minha primeira refeição do dia é o almoço. Tá, mas a pessoa vai dormir 3 horas da manhã e almoça arroz, macarrão, angu e batata, né? Então, assim, não, você não faz jejum, tá? Você só acorda tarde, por isso que você não toma café da manhã e você ainda come um monte de besteira. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de seriedade, entender o que é o jejum intermitente. O jejum intermitente é uma prática séria, é uma prática que tem uma forma certa de você fazer para você colher os benefícios. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente deixa um pouquinho de lado essa questão das horas. Eu só vou ter benefício se eu conseguir fazer 24 horas de jejum? Não, você vai ter benefício se você fizer o jejum da maneira correta, né? Se você se alimentar bem, se você der ao seu corpo boas fontes de energia, se você entrar e sair do jejum de maneira adequada. Não precisa necessariamente se matar e, nossa, eu só vou ter resultado se eu ficar até amanhã sem comer. Não, às vezes não, tá? Então, se você nunca fez o jejum na sua vida, você pode começar fazendo esse de 12 horas, que inclusive todo mundo deveria fazer esse todos os dias, né? Depois você pode passar para 14 horas, se o de 16 estiver muito difícil para você. Às vezes tem costume de tomar café da manhã às 7 horas da manhã, passa a tomar 9, 10 da manhã, você já prolongou um pouquinho aí seu tempo. Depois passa para 16, faça a sua primeira refeição no almoço. Depois eleve seu corpo aí um pouquinho mais de nível, chega aos 18 horas, tá? E vai vendo. Se para você for demais, não, 18 horas eu já não me sinto bem, eu já sinto meio fraca, eu fico mal-humorada, eu não gosto de fazer. Beleza, não faz. Tá? Mas se você se sentir bem, deixe seu corpo ir até onde ele consegue, porque você vai colher benefícios. Acho que alguém perguntou aqui de jejum de 24 horas para perder peso. Quando a gente fala em autofagia, o que é autofagia? Quando o seu corpo ele começa a comer suas células mortas, tá? É um processo de renovação celular que é maravilhoso, que é ótimo para a longevidade, que é ótimo para o rejuvenescimento, tá? Quando a gente fala em autofagia, que é esse processo, a gente precisa de um jejum de 24 horas. Então, quando a gente cita lá os benefícios do jejum, a autofagia é um dos que a gente mais ouve falar, né? E realmente é fantástico. Até em pacientes com câncer, isso é muito indicado, pacientes com doenças degenerativas, tá? Porque a gente faz uma renovação celular de todas as células do nosso corpo. Aí, a gente vai colher esse benefício em um jejum de 24 horas, tá? Os jejuns de 16, de 18 horas... eles não vão promover a autofagia, tá bom? Mas todos os outros benefícios do jejum, melhora da percepção mental, melhora do controle da fome, emagrecimento, todas as outras coisas,
vocês vão conseguir colher nos outros períodos de jejum também, tá? Então 12, 14, 16, 18, 20 horas, naquilo que você conseguir fazer, você já vai colher benefícios do jejum. Então não precisa ser 24 horas. E aí a Deise perguntou, você indica o jejum de 24 horas? Normalmente eu não indico tantas horas para os meus pacientes. Eu apresento para eles a opção do jejum. E quando eles já estão introduzidos num contexto alimentar interessante, eu falo, olha, vamos tentar fazer o jejum? Começa fazendo 12, 14, 16 horas, sempre comece comendo. Nunca fiz jejum na minha vida, vou meter 24 horas de jejum? Jamais, né, gente? Então veja até onde seu corpo aguenta, entenda os sinais do seu corpo, não me vai treinar, comecei jejum hoje, vou para musculação. Claro que vocês não vão fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Mas vai sentindo aos poucos, vai entendendo aquilo que o seu corpo te dá de retorno, tá? Que aí vai dando certo. Como eu falei pra vocês, cada pessoa... Eu sou muito bem adaptada a um jejum de 16 horas, por exemplo, tá? E eu sou mais magrinha, eu nunca, né, precisei fazer dietas aí pra emagrecimento, nem nada disso, mas eu amo ficar em períodos de jejum, justamente porque eu sinto que eu fico mais leve, eu sinto que meu corpo agradece, eu sinto que minha mente fica mais clara. Eu gosto disso, eu gosto de fazer esse jejum de 16 horas. Jejuns mais prolongados do que isso, justamente por eu ser mais magrinha, por eu fazer atividade física e tudo mais, eu não me sinto tão bem assim, tá? Mas tem outras pessoas que se sentem maravilhosas. Mas isso também não quer dizer que eu morro, que eu passo mal se eu ficar mais tempo, não, tá, gente? Então, às vezes, por exemplo, se eu tô numa viagem, né? Às vezes, sei lá, a gente tá no aeroporto, tá no lugar onde as únicas opções de alimentação são péssimas, são só besteiras, às vezes é melhor você ficar ali num tempinho de jejum. E aí, se você já é mais adaptado, se você já saiu daquele ciclo de precisar comer toda hora, de não conseguir ficar nem umas horas sem comer, você consegue, eu já tô aqui 14, 15 horas de jejum, faltam só mais 3 horas para eu estar num lugar onde eu posso comer o que eu quero, não vai ter problema nenhum. Eu vou segurar, daqui a pouquinho eu como, tá? Então isso é interessante também para você conseguir se controlar em momentos onde você não tem ali boa escolha para se alimentar. E aí parar com aquela desculpa, mas não tinha outra coisa. Nossa, mas é o que tinha para comer, tive que comer uma coxinha desse tamanho aqui, porque não tinha outra opção naquele lugar. Poxa, se você esperasse às vezes mais 2 horinhas para chegar na sua casa ou num restaurante ou onde fosse, você não ia ter uma opção melhor, né? Então é muito interessante esse domínio que a gente ganha sobre nós mesmos, que a gente ganha sobre a nossa fome, é bem interessante quando a gente pratica o jejum, tá? Deise, doutora, eu te sigo todas as suas dicas, por isso não deixe de perder as perguntas. Deise, pode perguntar, eu adoro responder as perguntas de vocês. Espero que eu não tenha deixado nenhuma perguntinha aqui para trás. Pessoal, então, esses são os pontos principais que eu queria trazer para vocês aí sobre o jejum, tá? Se alguém tiver mais alguma perguntinha, pode mandar. Obrigada, Polly. Como eu falei para vocês, eu queria desmistificar para vocês entenderem primeiro que o jejum não é simplesmente aquela pessoa ali, ó lá que louco, tá fazendo jejum, simplesmente tá ficando não sei quantas horas sem comer. Existe um preparo e um entendimento por trás disso, tá? Então o jejum não é simplesmente uma pessoa que come tudo errado, resolver que ela vai ficar sem comer do dia pra noite, tá? Então, a gente precisa entender que existe uma base alimentar, que existe um contexto, que existe tudo aí pra gente fazer um jejum bonitinho. Entrar no jejum da maneira correta, sair do jejum da maneira correta, quebrar o jejum da maneira correta, tá? Associar o jejum a outras práticas, não é simplesmente fazer o jejum. Se hidratar muito no período que tá fazendo o jejum, gente, porque a gente pode fazer jejum de comida, mas de água jamais. O nosso corpo, ele não pode e não deve e não precisa ficar sem água. Então, não existe jejum de água, tá? Pelo contrário. A gente tem que lembrar que quando a gente está privando o nosso corpo de alimentos, a gente está privando ele também da água que está naqueles alimentos. Então, vários vegetais, frutas, muitas coisas que a gente come tem água ali também. Então, se eu estou em jejum, eu preciso tomar mais cuidado e me hidratar mais, porque eu estou deixando de tomar a água que está presente nos alimentos, tá? Então, não existe jejum de água, pelo amor de Deus. A água é toda hora, o tempo todo, copinho de água, garrafinha de água, não deixem de tomar, tá? Então, entendam todo esse contexto, vejam
veja se é para você, veja se você tá no momento adequado de fazer o jejum. Será que a minha alimentação vai me proporcionar um jejum legal? Ou será que primeiro eu preciso mexer aqui na alimentação? Será que eu tô comendo besteira demais? Então se eu fizer o jejum vai me fazer mal, né? Será que com a atividade física que eu faço, será que no contexto que eu tô é interessante eu começar o jejum hoje? Coloque todos esses pontos aí na balança, tá? Comece a olhar mais para sua saúde, para suas escolhas, e aí no momento que você achar que é interessante, teste seu corpo. Eu te garanto que você não vai você não vai morrer, você não vai passar mal se você fizer 12 horas de jejum. Se você fizer um jantar 8 horas da noite e depois só for comer, você vai ficar 8 horas dessas 12 horas dormindo, né? Então, assim, ninguém passa mal por fazer 12 horas de jejum. Acordou, não tá morrendo de fome? Eu ia quebrar o jejum aqui 8 horas, mas eu acho que tá tudo bem se eu tomar só um cafezinho sem açúcar e esperar. Se eu sentir fome ali pelas 10 horas da manhã, eu posso comer alguma coisa. Chegou 10 horas da manhã, não tô com fome ainda, vou esperar o almoço. Vai vendo até onde seu corpo consegue ir, tá? Vai sentindo as necessidades. O nosso corpo, ele é inteligente, o nosso corpo manda sinais, né? Se não fosse assim, a gente não teria sobrevivido até aqui, a nossa espécie teria sido extinta há muito tempo, né? Se a gente precisasse de relógio, se a gente precisasse de balança, se a gente precisasse programar ali tudo que a gente vai comer, que a gente vai deixar de comer, nosso corpo é inteligente, tá? Então, espero que essa live tenha sido enriquecedora para vocês, que tenha tirado algumas dúvidas. Deixa eu agradecer mais uma vez todo mundo que esteve aqui. Só ver aqui, Lucilene, eu sou paciente. Ô, lindeza, eu sei, eu lembro de você. Você acha que eu não te vejo, que eu não vejo sua carinha aí, não? Agora bora tentar o jejum, tá? Fico feliz de ver meus pacientes. Lourdinha, maravilhosa. Fico feliz de ver meus pacientes participando das lives. Robertinha, Nilda. Pessoal, muito obrigada, tá? A live vai ficar salva, então enviem depois para as outras pessoas que vocês acham que precisam ver aí, que precisam entender um pouquinho sobre o jejum, desmistificar, né? Às vezes aquela pessoa preconceituosa que você fala assim, não, muito obrigada, eu estou de jejum. E a pessoa fala, nossa, você tá de jejum, você vai passar mal, você vai morrer. Então manda essa live para essa pessoa entender que jejum tem uma ciência por trás e que é maravilhoso, que é uma prática incrível, que beneficia muitas pessoas, que salva a saúde de muitas pessoas. Tá bom? Boa noite, gente. Um bom feriado pra vocês, bom descanso. Semana que vem a gente tá aí de novo, tá? Beijão.